Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que todos estejam bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje, nós vamos terminar a matéria de circuitos trifásicos equilibrados. É a última matéria que falta para compor as matérias que vão fazer parte da nossa próxima prova, que vai ser breve, ok? Que é a transformação de um circuito estrela para triângulo e vice-versa. O que acontece? Há situações em que a gente tem um circuito ligado em estrela e a gente precisa de ver como esse circuito comportaria se ele fosse ligado em triângulo, ou seja, transformar as impedâncias, né, o esquema que está ligado em triângulo, num esquema ligado em estrela e o contrário também. Isso é muito útil para a gente no dia a dia, na hora que a gente vai resolver problemas, circuitos, quando a gente tem essa habilidade de saber trocar de uma configuração para outra, isso facilita muito os nossos cálculos, tá bom? Então vamos ver como é que isso funciona aqui. Bora lá. Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui um circuito. Na verdade, não é um circuito, é uma representação aqui de uma ligação triângulo, a parte externa, e na parte interna aqui nós temos uma ligação estrela. Na verdade, é o seguinte, não tem muita conta para ser feito não. Aqui é meio que decorar como que é. Olha só. Claro, tem uma demonstração matemática que a gente chega nisso aqui, mas nesse momento não vale a pena demonstrar isso. É importante apenas saber o seguinte: imagina que você tem um sistema ligado em estrela da forma que está aqui. Veja que as impedâncias da estrela, eu coloquei elas como números, tá vendo? Z1, Z2, Z3, e as impedâncias que estão no triângulo, eu coloquei como letras ZA, ZB e ZC. Bom, para eu trocar o meu sistema, imagina que eu tenho lá um circuito que está ligado em estrela, certo? E eu quero transformar esse circuito num circuito ligado em triângulo. Ou seja, é claro que como os circuitos são equivalentes, tanto faz você calcular as correntes usando um sistema ou outro sistema, que o valor das correntes tem que ser o mesmo. É esse o objetivo. E como que a gente faz essa transformação? Usando essas fórmulas aqui. Veja só. Então vamos lá. Imagina que você tem lá um circuito ligado em estrela e eu quero descobrir quais são as impedâncias, quais são os valores das impedâncias que um circuito triângulo equivalente deveria ter. Simples. Essa impedância ZA aqui, a gente calcula desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ou seja, simples, olha só. Basta eu pegar todas as impedâncias, multiplicar por todas, olha, Z1 vezes Z3, mais Z1 vezes Z2, mais Z2 vezes Z3, e dividir pela impedância que está oposta. Quem está oposta a ZA? É o Z2, tá vendo? Então é isso, não tem segredo. O que é impedância ZB? Mesma história, eu vou multiplicar todas por todas, Z1 vezes Z2, Z2 vezes Z3, Z1 vezes Z3, e divido pela que está oposta a ZB. Quem é? Z3. ZC. O que é ZC? Mesma coisa, multiplico todas por todas e divido pela que está oposta a ZC, que é a Z1. Pronto, feito isso, eu vou obter as minhas impedâncias, o valor das minhas impedâncias para serem ligados na configuração triângulo. Que esses valores aqui, na hora que você faz essa transformação, são valores que são equivalentes ao circuito ligado em estrela. E se for o contrário? Imagina que você tem um circuito ligado em triângulo e quer saber quanto seria os valores das impedâncias se elas fossem ligadas em estrela. Simples assim, ó. O que seria minha impedância Z1? Basta multiplicar pelas duas impedâncias que estão perto dela. Então, a Z1, vou pegar o ZA que está aqui perto, vezes o ZB que está aqui perto, e dividir pela soma de todas, ZA mais ZB mais ZC. Ok? O que é o Z2? Z2, mesma coisa, multiplico pelas que está perto dela, que é a ZA e ZC, e divido pela que está oposta, que é ZA. Aliás, divido pela soma de todas, né? E Z3? Z3, mesma coisa, vou multiplicar pelas que estão perto dela, que é a ZA e ZC, e divido pela soma de todas as outras, tá certo? Então é essa regrinha aqui que a gente deve fazer toda vez que a gente deseja
transformar um circuito de estrela para triângulo ou de triângulo para estrela, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem isso melhor. Esse aqui é um dos exemplos que está aí na apostila aí para trás, o exemplo número 1, que está na apostila, que já foi calculado em triângulo, né? Inclusive está aqui já os valores das correntes que nós calculamos quando nós fizemos esse exercício aí. Você pode ir aí a páginas anteriores aí na apostila, você vai ver esse exercício resolvido aqui. Então, qual é o nosso desejo? O nosso desejo aqui é estabelecer nesse circuito nós vamos colocar nesse circuito aqui 3 impedâncias, ok? Essas impedâncias aqui, ó. E de tal forma que nós queremos calcular o valor dessas impedâncias para que seja equivalente. Ok? Ó. Então nós temos aqui as 3 impedâncias que nós vamos conectar elas em estrela. Pronto, tá aqui elas conectadas em estrela, tá certo? Essas impedâncias aqui, igual nós fizemos no desenho lá em cima, né? Nós vamos chamar essa impedância, por exemplo, de Z1, essa aqui de Z2, essa aqui de Z3, tá? E nós queremos calcular Z1, Z2, Z3, certo? Como é que nós vamos fazer? Olha aqui, ó. Para nós calcularmos um circuito ligado em estrela, nós vamos pegar essa metodologia aqui. Nós vamos multiplicar as impedâncias que estão próximas dela e dividir pela soma, beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Então, nós temos que a impedância Z1, no nosso desenho ali, ela vai ser igual à impedância Z, vamos chamar ali, ó, de ZAB, vamos colocar o nome delas aqui só para ficar fácil. Essa impedância aqui que está entre AB, nós vamos chamar de ZAB. Essa impedância aqui nós vamos chamar ela de ZCA, só para facilitar. E essa aqui de ZBC, tá? Então eu posso dizer que a minha impedância Z1, como é que eu calculo a impedância Z1? Eu multiplico pelas que estão próximas dela e divido pela soma. Então o que vai ser o Z1? Z1, vou multiplicar pelas que estão próximas delas e dividir pela soma. Então Z1 vai ser o ZAB vezes o ZCA, tá certo? Dividido pela soma. Quem é a soma aqui? Vai ser o ZAB mais o ZBC mais o ZCA. Né? Como nós vamos precisar de fazer essas contas o tempo todo, nós vamos já transformar essas impedâncias nos seus valores em retangular, né? Então, as impedâncias, né? Z é igual a 5 com ângulo de 45 graus. Isso aqui vai dar para nós, transformando isso em retangular, né? Vamos deixar pronto aqui, que se precisar, já está aqui. Isso aqui vai gerar para nós um valor de 3,54 mais J 3,54. Beleza? Nesse caso específico aqui, vocês vejam só que o nosso circuito é equilibrado, que vai facilitar um pouco as nossas contas. Mas esse sisteminha aqui de transformação, ele serve para um circuito equilibrado ou não. Se as impedâncias forem iguais ou não. Nesse caso nosso é igual. Então nós podemos dizer que, como é igual, nós podemos simplificar da seguinte forma aqui, ó. A nossa impedância Z1 vai ser ZAB e ZCA, né? Como as duas impedâncias são iguais, de qualquer forma eu vou colocar aqui, ó, vai ser 5 com ângulo de 45 vezes 5 com ângulo de 45, certo? As impedâncias são iguais, dividido pelas 3 impedâncias iguais, 5 com ângulo de 45
mais 5 com ângulo de 45, mais 5 com ângulo de 45, tá? Então, nossa impedância Z1, ela vai ser igual a 5 com 45 vezes 5 com 45, nós vamos ter 5 vezes 5, 25, os ângulos somam, né? 90, dividido por, como nós temos aqui soma de 3 vezes 5 com 45, 3 vezes 5 com 45, 3 vezes 5, 15, com ângulo de 45 graus, ok? Então, nós vamos ter, a nossa impedância ela vai valer 15 dividido, aliás, 25 dividido por 15, isso dá 1,67, com ângulo de 90 menos 45, 45 graus ohm. Beleza? Então, essas são as nossas três impedâncias. O que seria nossa impedância Z2? Nossa impedância Z2 aqui, eu vou pegar as duas que estão próximas delas e multiplicar e dividir pela soma. Então, seria, nosso Z2 seria o ZAB vezes ZBC, isso dividido pela soma de ZAB mais ZBC mais ZCA, né? E claro, né, como as impedâncias que são exatamente iguais nesse exemplo, a conta aqui é a mesma, né? Isso aqui, ó, vai dar o mesmo valor dessas contas, ou seja, a nossa impedância Z2 vai ser também 1,67 com ângulo de 45 graus ohm. A impedância Z3, o que é a nossa impedância Z3 aqui? Z3 vai ser essa multiplicação dessa por essa, que está próxima do Z3, ou seja, ZBC vezes o ZCA, isso dividido pela soma das três impedâncias, ZAB mais ZBC mais ZCA. Mais uma vez, né, como as impedâncias são exatamente iguais, a impedância Z3, nesse caso especificamente desse problema nosso, vai ser 1,67 com ângulo de 45 graus ohm. Beleza? Então, essas aqui são as três impedâncias, ou seja, eu posso esquecer, né, eu posso vir aqui agora e esquecer que existe, né, o meu circuito aqui ligado em triângulo, né? É como se eu não tivesse aqui mais, eu posso sumir com isso aqui, com a parte triângulo, e posso trabalhar o meu circuito como se fosse ligado em estrela, do jeito que está aqui. E é claro, na hora que a gente calcular a corrente A e B e C, tem que bater com esses valores aqui. Vamos fazer isso? Olha só. O que vai ser a nossa corrente IA? IA é a corrente de linha, né? Se a gente pegar a corrente IA aqui, ó, ela vai ter essa tensão entre esse ponto e esse ponto de união das três impedâncias é o ponto neutro, né? Por que é o ponto neutro? Como o nosso circuito é equilibrado, ele cria por si só um ponto neutro aqui, né? Então eu posso dizer que a nossa corrente IA, ela vai ser a tensão entre A e esse neutro que foi criado e a impedância Z1, ok? Essa é a nossa corrente A. E o que é a tensão VAN? É a tensão de fase, que é a tensão de linha, né, que é a tensão VAB dividido por raiz de 3. Né? Então, a nossa tensão VAN, ela vai ser a tensão VAB, que é a nossa tensão do nosso sistema, que é 110 volts, dividido por raiz de 3, tá certo? Com que ângulo? É o ângulo da tensão de linha menos 30 graus, porque nosso sistema é ABC, certo? Se fosse CBA, somava 30. Então, como nosso sistema ABC, vamos lembrar das tensões aqui, né? Ó. Se a minha tensão VAB é 120, VAN vai ser 120 menos 30, que vai dar 90 graus volt. Portanto, a nossa corrente IA, ela vai ser igual à tensão VAN, né, que é 110 por raiz de 3, 110 dividido por raiz de 3, isso dá 190,5 volts.
190,5 volts com ângulo de 90 graus. Isso dividido pela impedância, né? Agora a impedância Z1, que nós achamos aqui, que é 1,67 com ângulo de 45 graus. Fazendo essa continha, 190,5 dividido por 1,67 deu ruim. Deu ruim aqui. Não, então, pessoal, olha só, 110 dividido por raiz de 3, 110 dividido por raiz de 3, bom, então, pessoal, a nossa tensão VAN, ela vai ser 110 dividido por raiz de 3, 110 dividido por raiz de 3, isso dá 63,5, 63,5 com ângulo de 90 graus volt. Resumindo, então, a nossa corrente IA é a tensão, vai ser a tensão VAN, 63,5 com ângulo de 90 graus, dividido pela impedância Z1, que nós calculamos aqui em cima, que é 1,67 com ângulo de 45 graus. Fazendo essa conta, 63,5 dividido por 1,67, isso aqui dá 38, ó, exatamente 38,1 com ângulo de 90 menos 45 graus amperes. Então veja que a nossa corrente IA calculada para o circuito como se ele tivesse ligado em estrela, deu exatamente o mesmo valor da corrente como se o circuito tivesse ligado em triângulo, provando que realmente essa operação que a gente faz aqui, ela converte uma situação na outra, certo? O que é a nossa corrente IB? A nossa corrente IB é igual a, né, se a gente pegar a corrente IB aqui, ó, a corrente B é essa corrente na impedância Z2. Então, ela vai ser a nossa tensão VBN dividido pela impedância Z2. O que é VBN? VBN vai ser os mesmos 63,5 volts, que é 110 por raiz de 3, e o ângulo vai ser a tensão, o valor da tensão aqui, né? O ângulo dessa tensão menos 30, 0 menos 30, menos 30 graus, dividido pela impedância, que é 1,67, com ângulo de 45, certo? Fazendo a conta aqui, a nossa corrente B, ela vai valer 38,1, com ângulo de menos 30 menos 45, menos 75 graus amperes. Da mesma forma, eu posso calcular o IC. O que vai ser o nosso IC? Vai ser a tensão VCN dividido pela impedância Z3. O que é o ZCN? Vai ser a tensão 110 por raiz de 3, que é 63,5, com que ângulo? O ângulo da tensão 240 menos 30, 210, dividido pela impedância, que é 1,67, com ângulo de 45 graus. Então, isso vai dar para nós um módulo de 38,1 com ângulo de 210 menos 45, 165 graus amperes, ok? Então, está provado aí que as três correntes encontradas, as três correntes encontradas no nosso circuito, se ele tivesse ligado em estrela, de vermelhinho aqui, você viu que deu as mesmas três correntes que
se o nosso circuito tivesse ligado em triângulo, mostrando que realmente são equivalentes, tá certo? Aí logo depois dessa matéria aí na apostila tem 2 exercícios, aliás, tem mais de 2 exercícios aí. Um deles é este, que é justamente fazer esse exemplo que nós fizemos aqui. Tem outros lá, por favor, façam, desenvolvam ele. Inclusive, é o seguinte, presta muita atenção aí no exercício que está proposto, que é o exercício 3 lá do exemplo. Ele é muito interessante. Tentem resolver esse probleminha lá, esse exercício número 3. Dediquem a ele, porque através dele você compreende, né? Se vocês já, por exemplo, tiveram a matéria de instalações elétricas, onde vocês montaram uma chave de partida estrela-triângulo, vocês vão entender como que a chave estrela-triângulo funciona baseado neste exercício número 3 que está na apostila aí. Tentem resolver ele, tá certo? Vocês sabem, né, que o objetivo da chave de partida estrela-triângulo é reduzir a corrente de partida. Na hora que você liga o motor de alta potência, para ele não dar um baque muito grande na rede, que a gente sabe que na hora que você liga o motor, para ele sair da inércia, ele puxa uma energia da rede que varia de 6 até 10 vezes o que ele precisa para funcionar, né? E aí a gente usa essa chave estrela-triângulo justamente para na hora que você ligar o motor ele começar a partir um pouco mais suave para não dar um tranco muito grande na rede. E a gente sabe que na hora que a gente liga essa chave, ele reduz a corrente de partida a 1/3 do valor que seria sem a chave, né? E depois o motor começa a rodar, na hora que ele vai atingir próximo da velocidade dele, aí você muda a chave para triângulo e ele funciona definitivamente em triângulo. É assim que essa chave estrela-triângulo funciona. E na hora que vocês fizerem esse exercício número 3, vocês vão compreender por que há essa redução da corrente no momento da partida. Fica esse desafio para vocês aí, tá bom? Obrigado, pessoal, por hoje. Um abraço, fique com Deus. Até mais. Valeu!